Olá, queridos! Voltando nesse nosso passeio entre o século XX e o século XXI para entender a formação da Comunidade dos Estados Independentes e, obviamente, a Federação Russa. E a gente hoje vai tratar um pouco sobre um período muito difícil da história. Muito difícil da história da humanidade, não só da Rússia, da União Soviética, que é um período do stalinismo. Vocês vejam que o radicalismo político ele não tem bandeira, não tem ideologia, né? A ditadura ela não cabe em nenhuma ideologia. A gente tem exemplos horrorosos de como a extrema-direita pode levar o mundo a muito sofrimento, muita dor e muita morte, mas a gente também tem exemplos na extrema-esquerda, né? Do lado dos regimes totalitários de esquerda, que foi o caso do stalinismo. Queria lembrar vocês que naquela disputa entre Stalin e Trotsky, sobre que modelo ideológico deveria reger, né, a Rússia, Stalin sai vencedor, vocês lembram, Trotsky é assassinado no México, Stalin começa a criar um dos regimes mais fechados que a humanidade já viu. Ele dá início aos grandes expurgos, ou às grandes perseguições. Foi uma perseguição violenta, movida pelo ditador soviético Joseph Stalin, contra todos aqueles que representassem a oposição a ele. A gente já viu essa história tantas vezes na humanidade, não é? Lá com a Inquisição, na Idade Média, contra os chamados hereges. A gente viu lá o terror jacobinista na Revolução Francesa. A gente viu as perseguições do fascismo e agora as grandes perseguições do stalinismo. Stalin criou um regime fechadíssimo, mas eu preciso pontuar algumas coisas importantes para vocês. Mesmo estabelecendo um regime muito fechado, eu já vou falar sobre isso, sobre o culto à imagem do Estado e dele próprio, ele, por outro lado, fez uma opção muito interessante do ponto de vista econômico. Ele acreditava que manter a Rússia socialista sobre uma economia essencialmente de sobrevivência, de base agrária, faria com que o país estivesse à mercê da força do capitalismo norte-americano, que passou a ganhar muita força, em particular depois da Segunda Guerra Mundial. Lembre-se que Estados Unidos e União Soviética protagonizaram a derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial. A Rússia foi o país que mais sofreu, que mais perdeu gente, mas saiu como uma potência no mundo oriental, no mundo socialista. Era preciso, segundo Stalin, erguer a economia e industrializar o país. Assim ele pôs fim à NEP, lembra? A nova política econômica de Lenin, e deu início aos chamados planos quinquenais, que eram grandes desafios de 5 anos para tentar incrementar e fazer crescer a economia russa, que se baseou em 2 princípios essenciais: um investimento maciço na indústria pesada e a coletivização da agricultura, estabelecendo grandes fazendas coletivas, os kolkhozes, que acabaram dando origem a um processo muito violento no campo. As famílias, os grupos de agricultores que não aceitavam a coletivização do campo sofreram muito na mão do stalinismo, chamados pogroms, programas de extermínio mesmo, de massacre de imensas populações que não quisessem se encaixar no modelo de coletivização estabelecido por Stalin. Ao mesmo tempo que essa vertente econômica vai tentando dar à Rússia o caráter de potência, não só econômica, mas também potência militar, potência ideológica, ele começa a construção do mito em torno da imagem dele. Lembra do fascismo? Lembra como Mussolini meio que inaugurou isso no século XX? Hitler alimentou aqui nossos, pseudo-fascistas aqui da América Latina, como Vargas, que era simpatizante assim, do totalitarismo, tinha essa coisa do investimento na imagem, né, do culto à personalidade. O stalinismo foi fera nisso, né? Ele tentou sempre construir a imagem dele como grande líder, como a referência absoluta da revolução. Esse culto à personalidade fez com que Stalin virasse o próprio ícone da vida do povo soviético, do povo russo. Em um filme muito bacana, chegou a ser indicado ao Oscar, ganhou o prêmio, filme russo chamado O Sol Enganador, porque ele dizia: eu sou o sol que ilumina o mundo. E esse é um filme que foi muito típico nos anos 80, 90, filmes que começam meio que a denunciar o que foi o stalinismo. E esse filme mostra, se você tiver uma chance, assista, mostra como foi o sol enganador. O stalinismo não era nada daquilo, né?
nada daquilo. Tem um outro também muito bacana chamado A Vida dos Outros, que também é meio que um filme denúncia do que era a violência e a repressão do stalinismo. Ele apagou a imagem de Trotsky, destruiu completamente a imagem de Trotsky. Trotsky foi quase apagado da história da Rússia, enquanto ele sempre estava ali ao lado de Lenin. Lenin era o deus da revolução e ele era o sumo sacerdote, né? O homem que levaria até... É uma coisa doida isso, né? Porque é um regime socialista de base do materialismo marxista, mas que ao mesmo tempo tinha essa coisa desse âmbito, né? Que é quase uma liturgia religiosa em relação ao líder, em relação à figura de Stalin. E ele realmente massacrou seus oponentes. Era uma figura, vou contar a vocês, eu tive na casa, na dacha, na casa de campo, de veraneio de Stalin, numa cidade chamada Sochi, né, na Rússia. E lá me contaram que era ali que ele assinava os decretos de execução. 2.000, 2.500, né, indivíduos eram executados pelo regime soviético, e que ao final do dia, quando ele assinava as sentenças, ele dizia: pena que não tem mais gente para mandar matar. Figura trágica, né, meio monstruosa da história. É curioso, pessoal, porque com a morte de Stalin, o stalinismo não se pulverizou. O seu sucessor, um homem chamado Nikita Khrushchev, deu início ao que se chamava de desestalinização. Vou voltar aqui para o slide. A desestalinização, o que era isso? Era uma tentativa de conduzir a Rússia sem o culto à imagem icônica de Stalin, diminuir o peso da burocracia do Estado. Não conseguiu lá muito sucesso, mas deu início a esse processo chamado de desestalinização. Aliás, Khrushchev é uma figura muito interessante na história. Khrushchev, ele deu início também a uma política de aproximação com os Estados Unidos. Não sei se vocês lembram, a gente já estudou isso, a chamada coexistência pacífica, que era a ideia de que era possível fazer com que as duas grandes potências convivessem. Khrushchev chegou a visitar os Estados Unidos na época, né? Foi homem do ano da revista Time. Então existia assim um clima, e a gente já sabe como é que essa história acabou, né? Dois fatores assim foram cruciais para que esse possível equilíbrio entre Estados Unidos e União Soviética pudesse existir. Um deles, a gente sabe, foi o caso do avião U-2, associado também com a Revolução Cubana, né, a Revolução Socialista, a tendência de Cuba de se associar à União Soviética, e o famoso episódio dos mísseis soviéticos em Cuba, que estão bem no contexto da Guerra Fria, e um outro episódio da Guerra Fria que a gente sempre precisa lembrar, que foi o episódio da corrida espacial. Esse é o Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, figura, né, emblemática desse período aí, dessa disputa entre Estados Unidos e União Soviética. O primeiro homem que entrou em órbita da Terra, que teve uma morte meio misteriosa, assim, envolta em muita discussão até hoje. Tem gente que acha que foi queima de arquivo, que não foi, né, uma morte, um acidente natural. Mas eu sei que a Guerra Fria, ela teve esse episódio muito forte associado à corrida espacial, né? Hoje, Estados Unidos e Rússia, Federação Russa, meio são parceiros, né, na estação orbital científica. Então, essa disputa pelo espaço hoje dos americanos é muito mais com os chineses do que com os russos, como foi no passado. Queria lembrar vocês que Nikita Khrushchev foi sucedido por uma lista de líderes soviéticos, esses líderes soviéticos que representaram um período, eu digo assim, os últimos líderes soviéticos, né? Leonid Brezhnev, esse eu ainda alcancei, criança, me lembro dele, você vê que já virei testemunha da história, né? Leonid Brezhnev, e depois Yuri Andropov, Vladimir Chernenko. O que acontece, pessoal, é que dos anos 80, né, anos 70, anos 80, a situação começou a ficar complicada. O mundo entrando na era digital, né? Ao mesmo tempo, a Rússia obsoleta do ponto de vista produtivo, com um Estado fechado, pesado, que não permitia uma renovação e um crescimento e um desenvolvimento. É como se fosse um Estado anacrônico, com líderes muito velhos, burocratas, sabe, figuras que não representavam uma nova geração, porque assim, todo regime, no caso o regime socialista, ele investe muito, obviamente, em educação, em formação. Isso gera massa crítica. Repare que é a outra face, né?
Assim, então é curioso, todo regime que investe muito em educação, ele tem a tendência a ser questionado, por isso que regimes, né, menos saudáveis tendem a sabotar a educação, porque a educação gera mentes ativas, críticas, o que não interessa a maior parte desses regimes. Mas assim, a Rússia, a União Soviética, acabou criando uma massa crítica de jovens. Os anos 80 foi um período muito decisivo na história da Rússia. E é por isso que nesse cenário surge um personagem que vai dar a virada no botão. É o cara que vai mexer, dar, né, a virada da história, não só da Rússia, como do mundo todo. Mas isso é um tema para outro capítulo. Valeu? Um grande abraço para vocês. A gente se fala, continua na próxima, fechando definitivamente esse ciclo para a gente entender até a Rússia de hoje. Vamos falar de Putin, né? Falar de Chechênia e de outros conflitos que a Rússia tem. Paz e luz para vocês. Até a próxima.